pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estão bem? Beleza. Então, estou preparando mais uma aula para vocês. Para essa quinzena, nós vamos fazer diferente. Vai ser uma aula quinzenal. 3 semanas nós vamos trabalhar coesão e coerência, certo? Então, então, aqueles que não escolheram o texto que eu passei para vocês no Clube do Livro, escolham, porque essa semana eu vou dizer qual vai ser a atividade para o Clube do Livro, certo? Então, lembrando mais uma vez, olhe o livro Histórias de Alexandre, escolha uma história e mande no meu PV qual foi a história escolhida, porque a atividade, essa semana eu vou passar para vocês produzirem. Então, essa atividade do Clube do Livro, de língua portuguesa, são atividades valendo para os 15 dias, certo? 3 semanas nós vamos trabalhar isso. Nos dias das nossas aulas eu vou abrir para tirar alguma dúvida, algum questionamento. Então vocês vão ter tempo suficiente para pesquisar, para ver, para tirar dúvidas e produzir as atividades que a gente vai pedir, ok? Então, começando a aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre coesão e coerência textual, porque são temas que vocês têm que dominar para produzir textos. Então, hoje mesmo, depois dessa aula que vocês vão assistir, não vai ter atividade. A atividade vai ser posteriormente. Eu quero que vocês assistam, entendam. Ficou dúvida, corre atrás, pesquisando sobre coesão e coerência textual. Preparando esse vídeo, depois vou disponibilizar um vídeo com outro professor explicando para tirar aquela dúvida que ainda ficou, certo? Então vamos lá, começar a nossa aula de hoje. Lembrando, vocês, quando estiverem assistindo essa aula, escreva o seu nome e a turma, porque é por isso que eu vou, por esse canal, que é o canal aqui do YouTube, que eu vou tomar a frequência de vocês. A primeira quinzena a gente já passou, muita gente não participou. E a nossa pontuação é pela participação, a escola está esperando. E o relatório que eu fiz, muita gente não teve pontuação. Por quê? Porque não assistiram às videoaulas, não assinaram, não comentaram o nome e a turma, e eu não tenho como saber quem participou ou não. Vocês sabem que a gente está vivendo um período diferente, então é desse jeito que a gente está tentando ter nossas aulas. Eu espero a compreensão de todos, não é nada de difícil. Você vai lá, assiste o vídeo, comenta a turma, o nome e a turma, porque aí quando for no final dessa quinzena eu vou fazer o relatório e dizer quem foi que participou das aulas. Vai ter outros vídeos? Vai, mas de início todos vocês têm que fazer isso, certo? Vamos lá, começando nossa aula de hoje. Coesão e coerência textual, o que é isso? Então, vou falar um pouquinho para a gente debater, mais adiante vai ter uma atividade, mas de início eu quero que vocês entendam o nosso assunto de agora, para vocês dominarem um pouco na hora de escrever o texto de vocês. Vocês sabem que tudo precisa de uma compreensão boa para a gente produzir algo que seja bom. Se a gente não entende, a nossa produção fica um pouco vago. E é o assunto de agora, coesão e coerência, certo? Então, gente, veja bem. Na aula de hoje você aprenderá as definições de coesão e coerência textual, a desenvolver um texto que possua coesão e coerência, a verificar se um texto possui coesão e coerência, certo? Então é muito importante. Claro, tem texto que a gente vê e não compreende. Então ele tá faltando esses dois itens básicos, que é a coesão e coerência, para um texto ficar explicativo, ficar entendido, para aquele que lê possa compreender a mensagem que o autor queira passar, certo? Vamos lá. Para entender melhor essa aula, você deve saber o que são ideias contraditórias. Todo mundo tem que saber o que é o contraditório. Por exemplo, se eu penso fazer um texto sobre política, eu vou escrever sobre futebol, não tem nada a ver. Então é uma contradição do que você quer falar. Então a gente tem que ter ideia o que vai falar do texto. Nós também
temos que dominar também as conjunções. O que são conjunções? É aquelas classes de palavras que a gente trabalhou em sala de aula. Aqueles alunos que já estiveram comigo nos anos anteriores, viu que a gente trabalhou muito falando sobre morfologia, classe de palavras. São as conjunções. Tem dúvidas o que é conjunções? Volta lá, pesquisa o que é conjunção, o que é essa classe de palavra tão importante para os nossos textos. Preposições, também já falei um pouquinho sobre isso. Preposições, a gente tem que dominar bem para a gente saber aplicar em nossos textos, para dar uma compreensão melhor. Os pronomes e os advérbios. Isso tudo tem a ver com a morfologia das classes de palavras, ok? Vamos lá. Coerência. O que é coerência? O conceito de coerência refere-se ao nexo entre ideias, acontecimentos, circunstâncias. A coerência é o resultado de não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo. É um instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e dar sentido completo a ele. Então, quer dizer, coerência é quando você está conversando com alguém chega para você, seja mais coerente. Você quer dizer algo e você fica dando volta e o interlocutor não está entendendo o que você quer dizer. Por isso que tem que ter coerência nas suas palavras, no seu texto, para que haja compreensão, certo? Um dos problemas encontrados com mais frequência nos textos é a falta de coesão e de coerência. É comum encontrarmos textos que iniciam com um tema e terminam com outro, mostrando falta de unidade e de coerência. Além da falta de coerência, a falta de coesão, o que torna, muitas vezes, os períodos ininteligíveis. Mas, o que é coerência e o que é coesão? Nós vamos aprender agora, que nós estamos tentando passar para vocês entenderem, certo? Vamos lá, organização textual. Você tem que ter uma organização textual que você quer escrever. Todo texto é composto por uma macroestrutura e uma microestrutura. Então, vou falar um pouquinho sobre a macroestrutura, depois eu falo da microestrutura. A macroestrutura refere-se à coerência, ou seja, a manutenção da mesma referência temática em toda a extensão. Para que ela exista, é necessário harmonia de sentido, de modo que não ter nada ilógico, nada desconexo. Então, quer dizer o quê? No seu texto não tem que ter palavras que não tem nada a ver com o sentido que você quer dar ao texto. Tem que ter cuidado isso. Relação entre as partes do texto, criando uma unidade de sentido. Uma palavra tem que amarrar na outra para passar o sentido que você quer expressar. As partes devem estar interrelacionadas, devem estar conectadas, certo? Expor uma informação nova, expandir o texto, não apresentar contradições entre ideias, você diz uma coisa e mais adiante você dizer outra. Não pode acontecer isso. Apresentar um ponto de vista, uma nova visão do mundo. Certo, gente? Agora vamos lá. Veja o texto abaixo. Eu peguei aqui um textozinho para vocês entenderem mais ou menos as características do texto, a organização do texto. Olha só, vamos ler comigo. O quadro espelha as características de seu dono. Um esportista que adorava a vida ao ar livre e não tinha o menor gosto pelas atividades intelectuais. Por toda parte havia sinais disso. Raquete de tênis, prancha de surf, equipamento de alpinismo, skate, um tabuleiro de xadrez, com as peças arrumadas sobre uma mesinha, as obras completas de Shakespeare. Veja bem, vocês entenderam o texto? Leia de novo com cuidado, veja a organização do texto, os pontos, para ver se há compreensão nesse texto. Veja bem. A partir da leitura do texto e das definições apresentadas anteriormente, você acha que a ideia que o texto passa para o leitor é coerente ou incoerente? Analise o texto. Aí você vai ver. Ele tem coerência? Você está entendendo o que o autor quis falar? Vamos lá. O texto que você acabou de ler é incoerente, pois apresenta uma ideia contraditória.
Se o dono do quarto não gostava das atividades intelectuais, como ele possuía um tabuleiro de xadrez e as obras de Shakespeare? Olha aí, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Para você ver como o texto está sem nexo, está totalmente incoerente. Está faltando algo que passa explicar o que ele quer dizer. Não ficou bem claro. Um texto, para ser facilmente compreendido, deve possuir uma unidade de sentido. Quando essa unidade é alcançada, temos a coerência. Um texto, para ser coerente, deve ter todas as suas ideias e partes conectadas em harmonia. Então, quer dizer, tem que ter uma harmonia entre as palavras. Uma palavra encaixar a outra, uma puxar a outra. Caso o texto possua alguma ideia, argumento ou sentido contraditório ou desarmônico, ele será incoerente, certo? Veja no exemplo abaixo a falta desse domínio, o que parece tornar o texto incoerente. Olha só como está esse texto, gente. Eu gosto tanto de frango, mas tenho medo de gripe aviária. Ah, mas só dá na Ásia, responderam, justo na parte de que eu mais gosto. Tá vendo como houve uma contradição, como houve uma incoerência aí? O que foi que ele quis dizer? Não ficou exato, não ficou explícito no texto. Então, é um texto incoerente. Veja bem, vamos ler um trecho do texto abaixo, para vocês entenderem mais um pouquinho. Eu ensinei a todos eles, lecionei num antigo ginásio durante 10 anos. No decorrer desse tempo, dei tarefas a, entre outros, um assassino, um evangelista, um pugilista, um ladrão e um imbecil. O assassino era um menino tranquilo, que sentava no banco da frente e me olhava com seus belos olhos azuis claros. O evangelista era o menino mais popular da escola. Liderava as brincadeiras dos jovens, ouvia todos, brincava e sempre estava pronto para ajudar. O pugilista ficava perto da janela e, de vez em quando, soltava uma risada rouca que espantava até os gerânios. Então veja bem, olha a estrutura desse texto, certo? O ladrão era um jovem bastante alegre, com uma canção nos lábios que nunca mudava. E o imbecil, um animalzinho de olhos mansos, que procurava se esconder, sempre à sombra de alguém. Hoje, o assassino espera a morte na penitenciária do Estado. O evangelista, há um ano já sepultado, no cemitério da aldeia. O pugilista perdeu um olho em uma briga em Hong Kong. O ladrão, se ficar na ponta dos pés, pode ver a minha casa da janela da cadeia municipal. E o pequeno imbecil de olhos mansos, de outrora, bate a cabeça contra a parede acolchoada do asilo. Certo? Então, entenda esse texto, gente. Entenda esse texto. A estrutura dele, o que se há compreensão. O texto que você acabou de ler é um exemplo de texto coerente. Ele possui uma unidade de sentido. Em nenhum momento a ideia fica desconexa. E o sentido contraditório. Viu a amarração do texto? Então, há compreensão, há entendimento. Nesse texto, todas as partes foram ligadas corretamente. Não encontramos falhas na continuidade delas. Isso faz com que o texto possua uma unidade e seja coerente, certo? Tipos de coerência. Tem a coerência semântica, relação do significado dos elementos das frases em sequência. Coerência sintática refere-se a conectivos, como pronomes. Exemplo, educação, problema universal, que por direito todo indivíduo deve ter acesso. Está vendo como fica compreensível a mensagem que a pessoa que fez quis passar? Vamos lá. Coerência estilística, mistura de registros linguísticos, como assim? O uso de gírias em textos acadêmicos. Coerência pragmática, sequência de atos de fala. Os atos de fala devem satisfazer as condições presentes em uma dada situação comunicativa. Exemplo, você pode me emprestar seu livro de Guimarães Rosa? Hoje eu comi um chocolate que é uma delícia. Está vendo a coerência?
tem tudo a ver com a informação que você quer passar, gente. Então entendam, veja bem. Então coerência é isso, quando tem sentido, quando tem compreensão do texto que você quer falar, você faz o jogo das palavras que passa a mensagem bem clara para aquele que está lendo. Exemplo de um texto incoerente. Olha só como um texto incoerente. Vê se vocês entendem esse texto. O quarto zagueiro, Edinho Baiano, do Paraná Clube, foi entrevistado por um repórter da Rádio Cidade. O Paraná tinha tomado um balaio de gols do Guarani de Campinas. Alguns dias antes, o repórter queria saber o que tinha acontecido. Edinho não teve dúvida sobre os motivos. Como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Dá para entender esse texto? Dá para entender a mensagem que ele queria passar? Não tem compreensão. Então, esse texto não tem coerência. Certo? Olha mais um. Exemplos de textos incoerentes em anúncio. Será que eles descansam trabalhando? Olha a mensagem. Aberto todos os dias. Mas embaixo tem descanso semanal, terça-feira. Se é aberto todos os dias, então não tem descanso. É uma incoerência. Na verdade, é um contraditório. Em uma campanha publicitária, um anúncio, propaganda, placa ou outdoor, é de extrema importância prestar atenção ao que você está anunciando e como o fazer, para que seu anúncio não seja contraditório ao seu produto. Certo, gente? Então, isso é coerência. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da coerência. Agora eu vou falar um pouquinho de coesão. O que é a coesão? Coerência, o texto tem que ter sentido entre palavras. Agora, a coesão. Você viu anteriormente que um texto, para ter sentido, precisa ter coerência. Mas para que um texto seja coerente, ele depende da coesão. Você sabe o que é coesão? Para entender o que é coesão, lê o texto a seguir. Vamos lá, a gente entendeu um texto coeso. Antes disso, eu vou falar um pouquinho da microestrutura, refere-se à coesão. Veja bem, o que é... Antes eu falei a macro, agora a micro. Micro quer dizer coesão, o texto que tem aquelas conexões, tem a ligação dos seus conectivos. Isso se dá o nome de coesão. Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Diz respeito às articulações gramaticais existentes entre as palavras, orações, frases, parágrafos e partes maiores de um texto que garante sua conexão sequencial. Para que o texto seja coeso, deve seguir pelo menos um dos mecanismos de coesão. Primeiro, a retomada de termos, expressões ou frases já ditas, encadeamento de segmento do texto, feito com conectores ou operadores discursivos tais como então, portanto, mas, já, que, porque. Isso são conectivos coesivos que dão sentido ao seu texto para ter uma compreensão melhor, certo? Tipos de coesão. Então, nós temos coesão por referência, que são elementos de referência, os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e os advérbios de lugar. Exemplo, fui à Europa e lá, olha só o elemento coesivo, lá está se referindo a quem? Europa. Lá foi feliz, fui à Europa e lá foi feliz. Então tem uma coesão para a gente entender do que ele quer falar, do que ele quer dizer. Já a coesão lexical, ela é conhecida por sinônimo, por hiperônimo, palavras que correspondem ao gênero do termo a ser retomado, por repetição do mesmo item, por substituição, colocação de um item no lugar de um outro segmento. Exemplo de texto coeso. Vamos lá entender um texto coeso, como eu falei anteriormente para você entender. Observe a coesão presente no texto a seguir. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Está vendo, gente? Um texto coeso. Então, ele usou algumas palavras para fazer a ligação da informação.
como vocês estão vendo aí, tá em negrito, já para entender os elementos coesivos que ele usou para passar uma compreensão melhor e o texto ficar bem compreensível, certo? Vamos lá. Texto sem elemento de coesão. Olha um texto sem elemento de coesão, como é que fica? Entenda só, é só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tem o que dizer. São só palavras, saiba que o que eu sinto não mudará. E aí, dá para entender o texto? Leia de novo para ver se você entende o texto. Se tem uma compreensão. Está faltando elementos para fazer a ligação de palavras para a gente passar uma compreensão melhor. Olha só, ele com as ligações corretas, como fica o texto. Se é só isso, então não tem mais jeito. Por isso, acabou. Desejo-lhe boa sorte. Não se preocupe, não tenho nada o que dizer. Isso são só palavras, mas saiba que e o que eu sinto por você não mudará. Tá vendo o uso de elementos coesivos, que está tudo grifado em vermelho para você entender quais foram os elementos coesivos que ele usou para passar uma compreensão no seu texto, certo? Nenhum texto é produzido para nada, sempre há alguém, o locutor, que o produz para alguém, o interlocutor, com determinada intenção. Por essa razão, só se pode dizer que um texto é coerente e coeso quando ele é adequado à situação para a qual foi produzido. Então, um texto, ele precisa ter o quê? Olha o organograma. O texto tem que ter coerência, coesão, unidade de sentido e conexão correta entre os enunciados, certo? Gente, então essa é a nossa aula de hoje. As referências que eu usei, onde eu peguei os textos e esse conteúdo para passar para vocês. E muito obrigado, eu espero que vocês tenham entendido. E se aconteceu alguma dúvida, vocês voltam lá para compreender. E mais à frente, vou deixar também um vídeo aí falando sobre coesão e coerência, com outro professor, com outra didática, para ficar melhor de compreender vocês, certo? Mas na frente, vamos dizer, lá para quarta ou quinta-feira dessa semana, eu vou passar uma atividade para vocês no grupo, certo? Mas de início não tem atividade, só quero que vocês estudem, leiam. E se vocês acharem interessante, escrevam no caderno esse assunto que eu passei agora para vocês, quando quiserem voltar a estudar, vocês não estão assistindo o vídeo, anota os pontos importantes, o que acha interessante, até quando na produção do texto de vocês. Que fica interessante, você volta lá e pega aqueles pontos que é importante para um texto, certo? Tentei passar o mais claro possível, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, até a próxima. Dúvidas, vocês podem perguntar. Se o grupo estiver aberto, pergunte, se não, pode ir no PV que eu estarei lá. Lembrando, esse vídeo está aqui no YouTube para vocês assistirem. Marca o teu nome, assina o teu nome, ou vamos lá, comenta o teu nome e a turma. Isso é uma frequência que eu estou fazendo para no final desta quinzena fazer o relatório e enviar para a escola e para a Secretaria de Educação que está exigindo da gente, certo? É uma situação chata, eu sei, mas é o que a gente tem para o momento e vocês têm que se adequar, né? Não vai parar no tempo por causa disso, a gente vai passar por isso, fé em Deus. Um abraço, um beijão a todos, até mais.